Me diz uma coisa, já percebeu como existe um instante em que o coração de uma mulher começa a bater num ritmo só dela e nada mais força aquele compasso? Às vezes é depois de uma decepção, às vezes é numa tarde comum em que o espelho devolve um olhar diferente. Seja como for, esse momento inaugura uma vida sem súplica, sem implorar por migalhas de atenção. É desse ponto que partem as 7 escolhas que transformam qualquer relação. Respira fundo e chega mais perto, porque cada linha daqui foi escrita para reacender em quem lê a certeza de que merecer amor não é questão de esforço, é de estado interno. E se em algum ponto sentir que isso toca em você, deixe o coração marcar presença. Curta, compartilhe, se inscreva. Não porque alguém exige, mas porque dividir essa força pode ser o primeiro passo para expandi-la. Ela sorri sem pressa, ajeita o cabelo, entra na sala e o ar muda. Ninguém sabe explicar, mas sente. Trago à memória um conceito de Carl Jung. A individuação, aquele chamado da alma para se tornar inteira. Não se faz barulho nesse chamado. Ele ecoa no silêncio de decisões diárias. E a primeira escolha que uma mulher segura faz, antes de qualquer palavra, é ouvir o que vibra dentro, mesmo quando o mundo inteiro grita por fora. Quando se aprende a confiar na própria intuição, um radar afetivo se acende. Ela percebe nuances numa frase mal acabada, detecta quando o abraço esfria, identifica o "tô bem" que esconde tempestade. Essa percepção não vira julgamento, vira bússola. Porque quem escuta o próprio corpo não aceita convites que custem a paz. A intuição a impede de entrar em salas que cheiram a futuro arrependimento. Evita que se sente em mesas onde a conversa intoxica. Faz com que desligue o telefone antes que o orgulho do outro vire faca. Talvez pareça simples, mas exige coragem. A coragem de frustrar expectativas externas, de dispensar elogios vazios, de sair do script de boa menina, escrito por quem jamais frequentou sua interioridade. Quando ela escolhe ouvir a intuição, algo sagrado acontece. Nasce uma certeza tranquila de que estar sozinha nunca será pior do que estar em pé de guerra consigo. E quem observa não entende por que ela não cede, não insiste, não suplica. A explicação é íntima demais para caber em justificativas. A alma avisou que implorar é caminhar na direção contrária ao amor próprio. Essa primeira escolha se evidencia nos pequenos hábitos. Ela lê a mensagem e nota o tom ausente, então responde com gentileza, mas com um espaço que fica marcado, não para castigar, mas para proteger o brilho de dentro. Alguém oferece companhia, porém a proposta vem desembalada de respeito. Em vez de talvez, ela diz: agradeço, mas não. Há quem enxergue frieza, quem rotule de arrogância. Só que não é muralha, é filtro. Filtro que separa o que sustenta do que suga. Jung diria que a psique, quando amadurece, aprende a escolher símbolos que nutrem, não que aprisionam. Essa mulher passou tempo demais tentando traduzir o coração para os outros. Agora, permite que seus sinais internos traduzam o mundo para ela. Por isso, quem tenta manipular se perde, quem tenta jogar se confunde, e quem chega com verdade encontra a porta aberta. A segunda escolha tem uma correlação direta com a primeira. Nutrir o próprio mundo interno antes de oferecer qualquer coisa a alguém. Parece contrassenso num universo que glorifica o sacrifício romântico. Ainda se glorifica, em livros, em filmes, naquela amiga que bate no peito para dizer: pelo meu homem faço tudo. Mas a mulher segura aprendeu que doar de um coração vazio cobra altos juros emocionais. Então preenche-se diariamente. Não com promessas de bem-estar, mas com rituais simples que a reconectam com a vida. A caminhada onde conversa com o vento, os 5 minutos de olhos fechados antes de dormir, o caderno onde rasga verdades que não cabem em diálogo, o perfume usado só para si, num dia de agenda vazia. Ela se abastece, e quando está cheia de si, oferece amor limpo, sem cheiro de cobrança, sem gosto de paraquedas emocional.
Reparem como ela chega numa relação. Não é ansiosa por cenário. Observa, reconhece o território, planta as sementes da própria alegria, porque entendeu que quem atravessa o deserto interno antes do outro nunca chega pedindo água. Isso desarma jogos de poder. Ele não pode derrubá-la da própria fonte. E, de repente, o reflexo desse autocuidado irradia. Ela ri com gosto, fala com brilho, cala quando a alma pede silêncio, dança quando ninguém vê. O parceiro, os amigos, todos sentem que há uma festa acontecendo por trás da superfície e querem convite. Eis o ponto. Ela decide quem entra, porque quem gastou anos reconstruindo os pilares internos não empresta a chave a mãos descuidadas. Talvez soe egoísta, mas é o oposto. É generosidade consciente. Só distribui aquilo que jorra sem reduzir o nível interno. Se alguém confunde com frieza, ela não gasta energia defendendo-se. A vida mostra, e mostra rapidinho. Acontece quando ele tenta responsabilizá-la pela própria insegurança e ouve com gentileza. Essa expectativa é sua, não minha. Acontece quando o colega pede favores acima de limites e percebe que o não pode vir acompanhado de um sorriso. Acontece quando a família cobra aparições e ela, com carinho, escolhe o momento que faz sentido, não o que cumpre roteiro. Quem não está acostumado com fronteiras claras, estranha, mas aprende. E no processo, passa a respeitar. Essas duas escolhas inauguram o restante do caminho. Ouvir a intuição e nutrir o interior estabelecem o eixo sobre o qual as próximas decisões vão girar. É quase impossível implorar por migalhas quando se tem banquete interno. É quase contraditório implorar por atenção quando se vive em contato constante com a própria alma. Jung afirmava que a verdadeira segurança nasce do diálogo entre o consciente e o inconsciente. Quando a mulher escuta a intuição, ela ativa esse diálogo. Quando nutre o mundo interno, ela o mantém vivo. Juntas, essas atitudes transformam a forma como ela se coloca no mundo. Não mais como quem pede aprovação, mas como quem compartilha a presença. E se alguma espectadora ainda duvida de que pode trilhar esse caminho, lembra, a coragem começa em detalhes pequenos. Talvez hoje a decisão seja silenciar o celular durante o jantar para ouvir o próprio pensamento. Talvez amanhã seja declinar um convite que antes aceitava por medo de desagradar. Tão simples quanto acender uma vela num banho demorado, só para sentir o próprio cheiro de liberdade. Aos poucos, o corpo aprende a sensação de se escolher. E não há nada mais viciante. Faz sentido? Deixa essa ideia amadurecer enquanto o coração absorve cada palavra. No próximo instante que alguém pedir mais de você do que é saudável, recorde. Quem se ouve, se salva. Quem se nutre, transborda. E quem transborda não implora. Oferece, respira, sente. Permite que essa consciência se espalhe pela pele, suba pelo peito, alcance o olhar. Se tocar em alguém, compartilhe. Se acender algo em você, fica. Temos ainda 5 escolhas para iluminar, mas por enquanto, carrega estas 2 como talismãs. A intuição que protege e a autonutrição que sustenta. Porque o amor que liberta não se pede. Ele se reconhece onde existe silêncio honesto e abundância de dentro para fora. Há quem ache que a segurança de uma mulher nasce de frases prontas ou de discursos fortes, mas na verdade, ela se constrói devagar, com decisões íntimas que ninguém vê. E quando se junta coragem com amor próprio, o resultado é uma energia que não grita, mas que ecoa. É aí que entra a terceira escolha. Talvez uma das mais difíceis. Ela para de tentar consertar quem ainda não quer se curar. Por muito tempo, essa mulher acreditou que amor era sinônimo de resgate. Que com jeitinho, paciência e presença, poderia transformar um homem frio em calor, um ausente em afeto, um indeciso em compromisso. E tentou. Tentou explicar, justificar, esperar. Tentou se moldar, suavizar o tom, diminuir o passo. Mas quanto mais se dobrava, menos era vista. Até entender que só quem se permite curar
pode caminhar ao lado, e que carregar o outro nas costas não é prova de amor, é abandono de si. Essa escolha dói no início, porque a fantasia de ser aquela que vai mudar tudo é sedutora. Mas ela aprende a diferença entre estender a mão e se arrastar. Aprende a dizer, essa dor não é minha. Aprende a reconhecer quando está dando mais do que recebe e a se retirar sem fazer escândalo, sem desejar mal, sem cobrar o que o outro não consegue dar. Ela apenas observa. Se a pessoa não se movimenta por ela, talvez seja porque nem por si mesma se move. E aí ela escolhe não ficar. Essa escolha não vem com raiva, vem com maturidade, vem no silêncio de uma madrugada em que ela apaga o número do celular que tanto esperou vibrar. Vem num café tomado sozinha, sem o amargor da carência. Vem numa lágrima que escorre sem dor, mas com leveza. Porque deixar de tentar salvar o outro é, em muitos casos, a única forma de se salvar. Carl Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor. E é nesse ponto que ela desperta. Entende que amor verdadeiro não é missão, é encontro. E que toda vez que ela insiste em carregar quem não quer caminhar, se distancia de si mesma. Então ela solta, não para ferir, mas para sobreviver. E nesse ato de soltar, abre espaço para relações onde o cuidado não pesa, flui. A quarta escolha que essa mulher faz é ainda mais silenciosa, mas profundamente revolucionária. Ela troca a necessidade de ser desejada pela vontade de ser respeitada. Durante muito tempo, ela se confundiu. Achava que ser olhada era o mesmo que ser valorizada, que receber elogios, curtidas, mensagens cheias de tesão significava importância. Mas com o tempo, percebe que o desejo sem respeito é só consumo. Que alguém querer o seu corpo não significa que vê a sua alma. E que um homem pode estar aos seus pés e ainda assim nunca tê-la visto de verdade. Então, algo muda dentro dela. Ela começa a se importar menos com quem olha e mais com como a olham. Menos com o que dizem e mais com o que sustentam. Ela percebe que o respeito se mostra nos silêncios, nos limites respeitados, nas pequenas atitudes que ninguém posta no Instagram. É quando ele não tenta ultrapassar uma fronteira emocional só porque se sente no direito. Quando pergunta se ela quer, em vez de presumir que ela deve. Quando admira o que ela pensa, antes de desejar o que ela mostra. Essa mulher, antes presa em padrões de validação, agora troca olhares vazios por presença inteira. E isso muda tudo, porque o respeito eleva. O desejo sozinho pode exaltar um momento, mas o respeito sustenta uma construção. E ela já entendeu que não nasceu para ser passageira de ninguém. Ela passa a se vestir para si, a falar com firmeza sem medo de parecer intensa, a não rir de piadas que ofendem, só para parecer leve. Ela para de tentar caber porque sabe que já é. E isso desarma. Desarma os que tentam controlá-la pelo charme. Os que tentam reduzir sua essência ao que conseguem pegar. Os que confundem presença com performance. No fundo, ela troca o palco pelo chão firme, porque prefere a paz de ser ela mesma, a ansiedade de ser escolhida. E, ironicamente, é aí que passa a ser notada com outro olhar. Um olhar que não busca apenas prazer, mas verdade. Um olhar que reconhece o que é raro. Alguém que não precisa seduzir para ser magnética. Porque quando uma mulher é respeitada por quem ela nunca mais aceita ser desejada só por quem ela parece ser. Essas duas escolhas, parar de consertar e trocar desejo por respeito, marcam uma virada. É quando o amor deixa de ser negociação e vira consequência. Ela não corre mais atrás do outro. Ela corre em direção a si. E quem tiver fôlego para acompanhar, acompanha. Quem não tiver, fica. Sem drama, sem raiva, sem fazer alarde. No fim das contas, ela entendeu. O amor que vale é aquele onde duas almas caminham juntas, não uma tentando arrastar a outra. E não há como implorar por isso, porque esse tipo de amor não se mendiga. Ele reconhece, encontra e honra. E se esse vídeo estiver mexendo com alguma coisa aí dentro, respira.
Essa jornada é feita de reconhecimento, não de pressa. Cada escolha abre uma nova porta, e cada mulher que se escolhe abre espaço para que outras façam o mesmo. Por isso, compartilhe, curta, se inscreva e leva essas duas ideias com você hoje. Não é sua missão consertar ninguém. Você merece mais do que ser desejada. Merece ser respeitada em cada detalhe. Tem uma hora em que a mulher segura já não se encanta mais com promessas e nem se abala com silêncios. Ela aprendeu a ler nas entrelinhas, a reconhecer que nem tudo o que brilha é cuidado e nem todo silêncio é profundidade. Mas o que realmente marca o início dessa nova fase é a quinta escolha que ela faz. Ela deixa de tentar convencer alguém de que merece amor. Essa escolha ela é quase sempre invisível. Não tem plateia, não tem aplauso. Às vezes, acontece num momento simples. Ela digita uma longa mensagem para explicar o que sente e apaga. Ela olha para aquele nome na lista de conversas e decide não chamar. Ela escuta uma justificativa fria e escolhe não rebater, porque algo dentro dela finalmente entende. Se alguém precisa ser convencido a amar, já não está pronto para amar de verdade. Por muito tempo, essa mulher acreditou que, se mostrasse mais paciente, mais compreensiva, mais fácil de lidar, o outro finalmente veria o quanto ela vale. Como se amor fosse uma equação onde esforço gera reciprocidade. E por isso, ela explicava demais, cedia demais, perdoava rápido, esquecia o que doía, tudo em nome de um amor que talvez só existisse na cabeça dela. Mas chega o ponto em que ela enxerga. Amor de verdade não se implora, não se prova, não se força. Ele se revela na forma como o outro te escuta, te acolhe, te inclui, no quanto o outro se interessa pelo seu silêncio e não só pela sua presença, no quanto ele respeita a sua ausência, sem usar isso como brecha para virar as costas. Quando essa mulher percebe isso, algo dentro dela se organiza. E o que antes era carência vira critério. Ela não grita mais por atenção, porque quem só escuta quando ela se exalta já não merece estar ali. Ela não pergunta mais se fez algo errado quando o outro se distancia, porque sabe que o amor verdadeiro não joga de se esconder. Ela não tenta mais se adaptar ao gosto de quem não conhece nem o próprio coração, porque agora ela conhece o dela. Jung dizia que o que negamos nos controla. E essa mulher, por anos, negou o próprio valor tentando ser amada por quem ainda não sabia amar. Negou o incômodo, negou os limites, negou a própria dor, só para manter alguém perto. Mas hoje ela não nega mais. E por isso não se deixa mais controlar por migalhas. Essa escolha transforma tudo, porque quando ela deixa de tentar convencer, ela começa a observar, e observa com clareza. Vê o quanto antes se esforçava para ser perfeita, quando o outro nem tentava ser presente. Percebe que estava fazendo por dois. Não só o amor, mas o diálogo, o cuidado, a reparação. E nesse momento, uma espécie de luto silencioso acontece. Ela se despede daquela versão que implorava e acolhe a que espera ser escolhida sem precisar implorar. A reação de quem está ao redor muda. O que antes parecia dócil, agora assusta, porque ela não força mais sorrisos, não engole mais o choro, não finge que está tudo bem quando o coração pesa. Essa mulher agora cala, mas não é um silêncio de rendição, é o silêncio de quem já entendeu que onde ela precisa se explicar demais, não é o lugar, e esse silêncio é forte, forte o suficiente para fazer o outro repensar. Porque o que ela não disse fala mais alto do que qualquer argumento. Não por orgulho, mas por paz. Não por frieza, mas por respeito próprio. E quem a conhece sabe, quando ela para de tentar, é porque finalmente entendeu que merece alguém que queira, que escolha, que permaneça. E não que precise ser convencido a cada passo. Essa escolha é um divisor de águas. E a mulher que a faz nunca mais volta a lhe implorar por espaço na vida de ninguém. Se essa mensagem te tocou, respira. Talvez você esteja nesse ponto agora,
cansada de tentar, de provar, de sustentar algo sozinha. Saiba, isso não te torna fraca, te torna desperta. E despertar às vezes dói, mas depois liberta. Curta, compartilhe, se inscreva se isso acendeu algo em você. Porque toda vez que uma mulher para de implorar e começa a se observar com verdade, algo novo começa a nascer. Tem um instante na jornada em que a mulher segura, mesmo com o coração ainda pulsando por dentro, faz um gesto que surpreende até a si mesma. Ela recua. Não porque deixou de amar, mas porque percebeu que estava se perdendo no esforço de manter algo que já não a reconhecia. E é aí que surge a sexta escolha. Ela escolhe ir embora de onde não cabe inteira. Esse ir embora nem sempre é físico. Às vezes, ela ainda divide o mesmo teto, mas já não alimenta a ilusão. Às vezes, ainda responde às mensagens, mas não com o coração nas mãos. Às vezes, ainda sorri, mas agora por si, não mais para agradar. Porque percebeu que onde precisa se encolher, onde precisa se editar, onde precisa esconder partes de si para ser aceita, não é lar, é cativeiro emocional. Essa decisão nunca é simples, porque ela se dá conta de que passou tempo demais tentando caber em espaços que exigiam que ela se encolhesse. Cedeu tanto que quase esqueceu do tamanho da própria essência. E quando começa a se reencontrar, se assusta com o quanto se adaptou à dor. Como alguém que viveu tanto tempo curvada que, ao tentar se erguer, sente dor nas costas, mas também sente alívio. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós, acabamos encontrando como destino. E essa mulher, por tanto tempo, evitou o confronto com a solidão, com o medo de perder, com a culpa de desistir. Mas quando enfrenta tudo isso, percebe que não é desistência, é escolha. E que algumas saídas não são fuga, são retorno para si. Ela escolhe ir embora, mesmo sem ter para onde. Porque entendeu que qualquer lugar onde não precise se diminuir já é um recomeço. E onde há verdade, há espaço para reconstruir. Ela não espera mais o outro mudar, nem um pedido de desculpas épico, nem uma demonstração tardia de amor. Ela apenas se levanta, fecha a porta com carinho e parte com a alma em paz. Esse ir embora pode ser silencioso. Pode acontecer numa tarde qualquer, em que ela olha pela janela e percebe que sua alegria já não habita aquele lugar. Pode acontecer numa conversa em que ela finalmente responde com sinceridade, sem se preocupar se vai agradar. Pode acontecer num abraço que, de tão gelado, revela que ali já não existe mais acolhimento. E quando ela vai, não leva bagagem de culpa, porque sabe que ficou até o último fio de esperança. Tentou, acreditou, se doou, mas agora escolhe se salvar. Escolhe não ser mais a que insiste sozinha. Escolhe não viver de expectativas. E no fundo, ela sabe, quem tem que ser convencido a cuidar, nunca cuidou de verdade. Ela parte, mas não vazia. Parte com tudo o que aprendeu, com o que ficou claro, com o que se revelou, com a consciência limpa e o coração pronto para voltar a bater no próprio ritmo. Parte com dignidade. E isso é a coisa mais bonita que alguém pode carregar. A mulher que escolhe ir embora de onde não cabe inteira, começa a caber completamente em si. E isso assusta quem estava acostumado com sua versão mais contida. Porque agora, ela não negocia mais presença. Não implora por atenção. E não espera que o outro a salve. Ela já entendeu. Quem salva é o caminho de volta para dentro. Essa escolha não a torna fria, a torna justa, com ela mesma. Ela não precisa mais insistir em lugares que a fazem se sentir errada por sentir demais. Não precisa mais explicar por que a ausência machuca, por que o silêncio cansa, por que a falta de presença esvazia. Quem não entendeu até aqui, talvez nunca vai entender. E tudo bem. Se alguma mulher, agora, estiver sentindo esse mesmo chamado para partir de um lugar que já não a honra, que já não a vê, saiba, você não está errada por se escolher. Você não é exagerada por esperar o básico. E não é insensível por recuar quando dói.
Quando uma mulher atravessa todas as fases anteriores, quando já aprendeu a ouvir sua intuição, a se nutrir sozinha, a parar de consertar o outro, a exigir respeito, a não implorar e a ir embora de onde não cabe inteira, ela chega a um ponto de paz tão profundo que já não precisa provar mais nada, nem para ele, nem para ninguém. É aqui que nasce a sétima escolha. Ela escolhe continuar leve, mesmo depois de tudo o que pesou. Essa escolha não é sobre esquecer, é sobre libertar. Libertar o corpo da tensão de ter que se proteger o tempo inteiro. Libertar o coração do medo de cair de novo. Libertar a mente do vício em tentar entender o que não tem resposta. Porque chega uma hora em que ela entende. Não é mais sobre o outro. É sobre o que ela faz com tudo o que viveu. Ela poderia ter se tornado amarga. Poderia ter fechado o peito, endurecido os olhos, bloqueado a própria doçura. Mas não. Ela escolhe ser leve. Não por ingenuidade, mas por força. Porque agora ela sabe se proteger. Agora ela sabe dizer não. Agora ela sabe a diferença entre vulnerabilidade e exposição. E por isso pode amar sem medo. Porque sabe que se for preciso, sabe também ir embora. Essa leveza não é a ausência de cicatrizes. É o jeito como ela passou a olhar para elas. Já não esconde. Já não sente vergonha. Já não se culpa. Cada marca é prova de que ela sentiu, sim, mas que não parou ali. Ela não virou pedra. Virou ponte. Entre a dor que viveu e a mulher que se tornou depois disso. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E foi isso que ela fez. Olhou para tudo o que doeu, nomeou o que antes era só incômodo, sentiu o que tinha que sentir. Mas depois, escolheu soltar, escolheu respirar, escolheu não arrastar o passado por toda parte, porque entendeu que não é justa com a vida quando a vive como se ainda estivesse presa ao que já acabou. Essa escolha de continuar leve se revela em gestos simples, quando ela entra num novo lugar sem medo de ser julgada, quando aceita um elogio sem se encolher, quando dança sozinha na sala sem precisar de plateia, quando olha no espelho e enxerga beleza onde antes via excesso, quando trata bem alguém que não espera mais nada dela, não por querer retorno, mas por não carregar mais rancor. E o mais bonito é que essa leveza é sentida. Quem se aproxima sente que ela tem história, mas não trauma. Tem intensidade, mas não urgência. Tem coragem, mas não pressa. E isso é raro, porque a maioria das pessoas carrega o peso do que não digeriu. Mas ela, não. Ela digeriu, chorou, gritou, se calou, mas passou. E agora escolhe ser leve. Isso não quer dizer que tudo está resolvido, mas quer dizer que ela não vai mais parar a própria vida esperando que tudo se resolva. Vai seguir mesmo com dúvidas. Vai sorrir mesmo com saudade. Vai amar de novo, mesmo sabendo que pode doer, porque agora ela confia. Confia em si. Confia na própria capacidade de ir e de ficar, de abrir e de fechar, de tentar e de recuar. Confia que não vai mais se abandonar. E isso basta. Essa mulher não precisa mais que o mundo entenda o que ela viveu, porque ela mesma entendeu. E isso já é suficiente. Não busca aprovação, não vive de respostas, não tenta forçar conexão onde não há reciprocidade. Ela simplesmente é. E ser com verdade já é revolução. A sétima escolha é, portanto, a mais livre de todas, porque é a que nasce depois da dor, depois da perda, depois do silêncio. E é isso que a torna tão poderosa. Ela não é reativa, é consciente. É a escolha de quem não quer mais carregar o que não cabe no presente, de quem não quer mais transformar ferida em identidade, de quem quer viver inteira, em paz. Se você chegou até aqui, respira fundo e leva consigo essas 7 escolhas, porque em cada uma delas existe uma chave, e quem carrega essas chaves não implora por portas abertas, constrói as próprias entradas, atrai o que vibra no mesmo nível.
e caminha com quem sabe que amor é troca, não batalha. Curta, compartilhe, se inscreva se sentiu que essas palavras te encontraram em algum lugar profundo. Porque esse vídeo não foi sobre fórmulas, foi sobre lembrar. Lembrar que não é preciso ser perfeita, é preciso ser inteira. E se for para implorar, que seja só por mais dias de paz, por mais risadas sinceras, por mais noites de sono tranquilo, por mais presença real. Porque o amor que uma mulher segura, vive, é o amor que primeiro nasceu dentro dela. E isso ninguém pode tirar.